Prazer estar te conhecendo aqui, ao vivo, em frente da câmera, cara. Prazer enorme. Uma É- honra estar aqui. Pô, que isso, obrigado. É muito engraçado, né, cara? Porque a gente se conheceu digitalmente, acompanhando um pouco o rolê, o trampo, a mensagem de cada um e se apoiando, né? E aí a gente viu que a gente ia estar aqui, aí, pô, eu tentei chegar na tua palestra, não consegui por causa dessa estrutura aqui, você é minha primeira entrevista. Mas, pô, muito legal estar aqui tendo essa chance, cara, de te conhecer melhor. Pô, uma honra enorme estar aqui. É isso, a internet ela dá essa primeira conexão, mas é o dia a dia, Sim. é o orgânico, é a gente poder estar aqui trocando ideia. Ao vivo, então, quem está ouvindo esse podcast vai Sim. poder também fazer parte dessa conexão Irado. nesse momento aqui. Irado, animal, cara. Eu tô muito feliz mesmo. Ainda mais por toda, assim, a sua trajetória, certas pautas que você defende, que eu adorei, assim, acompanhar de longe. E agora eu vou ter a chance de conhecer melhor a pessoa, o raciocínio por trás, todo o trabalho por trás. É, então, cara, primeiro, assim, eu posso pedir pra você se apresentar? Quem é você? Da onde, né, qual foi a sua trajetória, assim, como ativista, como creator, como essa pessoa que defende causas muito importantes, né? Então, me fala um pouco sobre a sua trajetória, por favor, Marcelo. Boa, mais uma vez reforçando a honra de estar aqui. Acho que conversas, diálogos como esse é o que formam a minha história, o que faz essa construção. Eu sou Marcelo Rocha, eu sou de Mauá, São Paulo, uma cidade lá na região do ABC. Sou ativista climático, luto principalmente para combater o racismo ambiental, que é uma pauta que afeta a população negra no mundo inteiro, e principalmente não só a população negra, mas populações indígenas, pessoas que estão em situação de vulnerabilização pelo mundo inteiro. E estudei ciências sociais e a partir disso comecei a pesquisar e entender como as pessoas são afetadas pela mudança do clima. Então, quando a gente tem a mudança do clima, ela não afeta todo mundo da mesma forma. Isso foi uma pergunta que me inquietou muito. Olhando a partir do campo da educação, olhando a partir do campo das desigualdades que já são estrutura do Brasil, eu comecei a falar assim, cara, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? O que a gente pode fazer para alterar isso diretamente no território, para cuidar dessas pessoas? Porque literalmente quem é mais vulnerabilizado pela mudança do clima é quem mais sofre, é quem menos contribui para a mudança do clima. Isso me fez criar o AICA. O AICA nasce como uma instituição de educação, principalmente educação ambiental, que faz parcerias com governos, empresas, que faz parcerias com outras instituições para a gente conseguir democratizar esse espaço de diálogo sobre a própria vida, sobre o território, sobre o lugar que a gente habita. E a gente começou a circular vários lugares no Brasil, principalmente favelas, quilombos, aldeias, para discutir a pauta climática, para a gente conseguir trazer aquilo. Porque as pessoas sabem o que estão passando, mas muitas vezes a gente não sabe dar um nome para aquilo. Então eu sei que mudou a temperatura daquele ambiente que eu tô, mas não necessariamente eu sei que aquilo se chama aquecimento global ou que aquilo está acontecendo por causa de motivo X ou Y. Então aí que eu estava muito nesse lugar de não fazer um processo só de letramento, mas um processo de comunidade. Então as pessoas traziam o que já tem de conhecimento e a gente trazia complementando como aquilo atingia o mundo, como aquilo partia do território. E a gente conseguiu dialogar com várias cidades. A gente fez isso no Recife, com a Prefeitura do Recife. A gente fez isso no Rio de Janeiro, com a Prefeitura do Rio. A gente dialogou com Cuiabá, a gente dialogou com o Amazonas. Então a gente começou a rodar vários lugares do Brasil fazendo esses diálogos e criando. E aí, no ano passado, a gente entendeu que a gente cumpriu um papel de mais do que levar isso para nossas organizações. A gente começou a fazer esse processo com outras organizações muito maiores que a nossa. Então eu entrei para o Conselho Diretor do Greenpeace Brasil, da Conservação Internacional, do Instituto Alto, outras organizações, para trazer esse posicionamento. Falar assim, a gente precisa racializar alguns debates, a gente precisa trazer luz para algumas coisas que a gente esquece que fazem parte desse meio ambiente, que é um meio ambiente que é gente, é muito mais do que só natureza. E é muito doido, assim, dentro... Tem várias coisas aí que eu quero falar, tá? Mas eu tô tentando aqui escolher as batalhas, mas eu acho que uma coisa que é muito doido quando você fala sobre impacto, eu acho que muita gente é muito simplista nas conclusões, né? Tipo, cara, não, a minha marca vai ser sustentável e cuidar do meio ambiente, eu quero plantar árvores. Tá, mas aonde você vai plantar, sabe? Os assuntos não são simples, né? São extremamente interligados. E quando você fala sobre impacto social,
quase sempre afeta questões ambientais e vice-versa, né? Questões ambientais afetam questões socioeconômicas. Então, cara, como que é esse, assim, desafio de, primeiramente, até desmistificar um pouco o que é impacto social versus impacto ambiental? Certamente você já teve, tipo, ué, mas existe racismo ambiental? Tipo, né? Porque a galera normalmente bota dentro de uma caixa que é, ah, não, é só você não ser racista. Tipo, cara, não. O racismo tem muitas camadas ali pra você entender. Então, como é que é isso, assim, da simplicidade dos problemas sociais e ambientais e o teu trabalho para educar, conscientizar, trazer para dentro, assim, todas essas pautas complexas e interligadas? Sim, eu acho a gente sempre pensa, Aika significa em Yorubá habitat comum. Então a Irado. gente está falando exatamente desse lugar que a gente vive em um habitat comum. E esse habitat, eu não só vivo, como eu coabito com várias espécies, humanas e não humanas. Então a gente olha muito a partir desse lugar, como a gente vive em comunidade com essas espécies humanas e não humanas, como a gente vive em comunidade com o mar, como a gente vive em comunidade com o oceano, como a gente vive em comunidade com a restinga, mas também com a floresta. Então, eu acho que esse sempre é nosso princípio para começar o processo educacional, que as pessoas entendam a natureza em totalidade. E, partindo desse princípio, a gente começa a trazer vários elementos que conseguem fazer as pessoas entenderem essa simplicidade que se coloca através de coisas muito mais complexas. E coisas que às vezes já sabem, né? Já estão Exato. inerentes, assim, tipo, você falou, e esse era um outro assunto, tipo, as soluções de dentro para fora, né? Tipo, e como a gente está hoje buscando conhecimentos ancestrais para buscar técnicas de agricultura, como a gente está buscando conhecimentos ancestrais para entender como pode contribuir para uma economia colaborativa. A gente atropelou muitos conhecimentos, assim, achando que a eficiência do capitalismo, da máquina era tudo isso, aí depois a gente começou a ficar doente, começou, tipo, ver que, cara, o solo ficou degradado, produziu menos, né, e agora a gente tá vendo que, às vezes, a colaboratividade, assim, é mais, pode até ser mais produtivo dentro desse contexto capitalista, Exato. sabe? Precisa ter um pouco isso, né, esse diálogo, vamos dizer. Sim, tanto que o Dr. Robert Bullard, que é quem cria e quem depois que o Dr. Benjamin Chaves cunha esse termo num protesto, falando isso é racismo ambiental, o Dr. Robert Bullard ele vai levar isso para a academia e vai falar mais sobre isso. Irado. E ele vai traduzir numa forma bem simplista que ele fala que o racismo ambiental é a exclusão de pessoas no processo de construção de política pública. Perfeito. Então ele fala assim, se você acredita que o conhecimento daquela pessoa que mora ali na beira da praia, que mora no território, é menor que isso aí, você precisa salvar ela de alguma coisa, você está descartando todo um conhecimento. E a gente termina, como você trouxe, tendo que voltar ao passado, porque aquele conhecimento que mantinha o território. Se aquele território está ali há tanto tempo, tem um conhecimento ali. Então não é um lugar da gente chegar e falar assim, deixa eu te mostrar qual é a solução. Exato, É como a gente constrói a solução junto. Então, acho que muito das marcas, conectar o impacto ambiental e social, é entender que a gente não tem as respostas. Sim. É entender que a gente tem que questionar junto, que a gente tem que construir respostas junto. É essa coletividade que consegue alterar o futuro que a gente quer. Incrível, incrível. Posso compartilhar uma história Claro. um pouco nessa linha? Que foi um grande fracasso bem sucedido, que eu chamo, né? Que é quando a gente, né, erra por algum motivo, mas a gente consegue aprender no processo e ser melhor por causa disso. O racismo é um assunto muito complexo, né? Eu demorei um tempo para eu mesmo admitir que eu era racista dentro de certas práticas e hábitos. Porque é isso, eu cresci num ambiente que eu tive diversas integrações sociais através do esporte, de novo, o esporte como uma ferramenta fundamental, mas eu sempre negava, não, eu não sou racista, eu tenho amigos pretos, né, tipo aquela coisa, e é difícil, cara, você mergulhar lá dentro, né, se questionar, tocar nas feridas, e eu convido muita gente para entrar nessa jornada, escutar muito, porque de fato tem muito para aprender com pessoas que tiveram essa vivência. Não adianta você só trabalhar durante anos ali, tem que ter uma vivência muito com propriedade de fala. E eu tive uma experiência no começo da Magic que a gente estava desenvolvendo soluções de impacto, né, desenvolvendo essa moeda social, mas no fim a gente queria entender melhor, cara, atuar dentro de uma comunidade, né? E a gente desenvolveu um programa chamado Famílias Magic, que
a gente dava cesta básica para famílias, acreditando que a insegurança alimentar era uma grande dor. A gente conversava com essas famílias para pensar em formas delas saírem daquela situação de vulnerabilidade. E a gente lançou esse programa com as melhores intenções. A gente só queria ajudar, queria, né, contribuir, acolher famílias, aprender sobre o que era gerar impacto dentro da comunidade. Eu lembro que foi um dos grandes objetivos de, tipo, cara, a gente nem sabe aonde vai esse programa, mas uma coisa que a gente tem certeza, a gente vai aprender. E não deixou de ser isso. E, cara, no executar esse programa, que foi uma solução de fora para dentro, eu, branco Salvador, sei que essas famílias têm uma insegurança alimentar, então eu vou trazer comida aqui para isso ser um gancho para desenvolver elas. E, cara, eu não vou dizer um tiro no pé, porque assim, a gente ajudou muitas famílias, só que o que acabou acontecendo? A gente acabou prejudicando o trabalho do Família na Mesa, que faz esse trabalho, e faz isso de uma forma muito de dentro para fora, desenvolvendo empreendimentos lá dentro, que acolhe as famílias, envolve elas, faz uma auditoria muito mais específica para, de fato, não fazer do jeito que a gente fez. E a gente viu que estava, atrapalhando o trabalho do Famílias na Mesa e, dois, até atrapalhando o trabalho de alguns curadores que ajudaram a gente trazer essas famílias. Que, cara, para resumir, assim, foi um fracasso bem sucedido porque foi um momento que a gente trouxe uma solução de fora para dentro. A gente viu ali a importância na prática de, cara, trabalhar junto com o movimento de dentro aí a gente começou a passar as cestas básicas para o Família na Mesa, para eles fazerem esse trabalho. Então, assim, eu queria só compartilhar uma vivência que eu tive e que eu acho que acaba acontecendo com pessoas que às vezes querem ajudar. De novo, esse lado simplista de querer fazer o bem, né? Tipo, de, cara, o impacto não é simplista, sabe? Tem que ter um olhar de dentro para fora, tem que ter paciência, tem que ter diálogo, tem que ter fazer construção. junto, né? Eu acho que é muito bom te ouvir falando sobre isso, porque eu acho que é esse lugar que a gente deve fazer no impacto. Se eu pudesse dar um conselho para quem quer trabalhar com impacto, para a cultura do impacto, é isso. Faça no coletivo. A gente sempre quer fazer, fortalecer, ajudar, mas dá pra gente fazer em rede, dá pra gente fazer no coletivo, dá pra gente buscar parcerias, e essas parcerias que vão construir trabalhos muito consistentes e fortes pra nós mesmos, inclusive, porque a gente vai tirar um peso, a gente fala assim, pô, tem tanto trabalho pra fazer, e às vezes você pode colaborar e você vai conseguir impactar outra comunidade, ter outras ações. Então acho que é genial a gente ter esse processo de aprendizado, e isso não é ruim, pelo contrário. Eu acho que isso é muito bom porque nos forma e nos cria rede. A gente consegue olhar de outra forma, a gente consegue entender a necessidade de fazer isso que vocês estão fazendo aqui no Rio Innovation Week, que é o quê? Construir espaços de diálogo. Perfeito. Ter um espaço como isso para a gente conversar, para a gente trocar, é o propósito da gente fazer as coisas. Sim. Eu sempre costumo trazer uma frase do Panteras Negras que eles não falavam, né, poder para as pessoas pretas. Eles falavam power to the people, para as pessoas. Sim. A gente precisa mais estar nesse lugar de conseguir construir um processo de emancipação coletiva, um processo de emancipação que é uma troca entre todo mundo. Então, acho que isso parte muito desse lugar da troca, do diálogo, da gente conseguir estabelecer esse ativismo, que é um ativismo de humanidade, de troca, do estar junto. Incrível. E aí, pegando um pouco esse gancho, né? Você fala sobre a importância de dialogar, você se chama de ativista nesse lugar, e eu fiquei curioso, porque você postou um vídeo que eu adorei, assim, porque você fala, eu sou ativista, mas eu também falo creator. E a gente fala muito sobre a importância de fugir do eco-chato, ser eco-sexy, para poder democratizar as pautas ambientais, as pautas sociais, porque, cara, infelizmente a galera bota de escanteio, sabe? Fala, que bonitinho, acha legal, até, tipo, vai te apoiar, assim, mas quando você vira, tipo, cara, que trouxa, né? Tipo, acha que tá salvando o mundo, sabe? Então, é difícil, cara, pra gente que, pô, tá aí há anos nessa batalha, assim, a gente já viu de tudo, e eu acho que, assim, eu defendo muito essa importância de falar creator, né? Tipo, mas eu confesso que eu tenho até uma abordagem um pouco diferente da sua, porque eu me considero um ativista, só que eu não me chamo de ativista, porque eu tenho medo da galera me botar nessa caixa do eco-chato, sabe? Eu me chamo de artista primeiro, pra tentar ser muito lúdico dentro disso, e com o tempo eu vou subconscientemente, sutilmente, abordando as pautas, encontrando canais que nem esse podcast para falar
sobre pautas técnicas, né? E quem quer ouvir, vai ouvir. Mas, cara, me fala um pouco sobre essa sua abordagem, um pouco sobre esse vídeo que você postou, essa abordagem, assim, de você ser ativista, mas também falar creator, assim, e a importância de juntar um pouco esses dois mundos para, de fato, acessar as pessoas, penetrar e conseguir comunicar com efetividade. Cara, eu acho que principalmente quando a gente fala sobre temas sensíveis, como eu até trouxe no começo, a gente sabe o que está passando. Então, assim, quem está usando lá o seu canudo sabe que aquilo faz mal, já ouviu falar sobre aquilo. Quem está usando seu combustível fóssil sabe que aquilo faz mal, já ouviu falar sobre aquilo. Mesmo que seja de forma generalista. A gente tem muita informação e a gente está na era da informação. Então todo mundo recebeu pelo menos... Você falar assim, o que é COP30? A pessoa fala, é um evento que vai acontecer em Belém. O que é tal coisa? Eu sei. O que é ODS? É um negócio que tem lá na sacola do mercado. Então assim, todo mundo sabe que existe isso. E eu acho que o falar creator, o trazer esse ecossexy, é a gente conseguir literalmente materializar aquilo para a pessoa. Porque a pessoa precisa estar perto daquilo. Eu acho que muitas vezes a gente afasta, porque a gente fala assim, olha, você precisa resolver isso aqui agora. E a pessoa fala assim, cara, eu não consigo resolver isso aqui agora. Total. Mas assim, então vem cá, o que você consegue fazer hoje? Perfeito. Vamos fazer isso aqui junto? Vamos. E eu acho que esse é o falar creator, é falar assim, pô, hoje a gente consegue ir de transporte público para o trabalho. Mas isso é para um tipo de amigo, um tipo de relação que eu tenho. Tem galera que vive todo dia no transporte público. E eu não vou falar para ele assim, olha, não pegue o seu Uber no final de semana para ir pro rolê. Porque ele tá tendo acesso àquilo ali uma vez. A questão da carne da mesma forma no Brasil, não é que as pessoas têm acesso à carne de forma estrondorosa e e a gente tem que mudar todo mundo para ser vegetariano. Pelo contrário, no Brasil as pessoas têm pouquíssimo acesso à carne, quiçá tem algumas vezes no final de semana, pensando em periferias e favelas do Brasil. As pessoas, a gente tem uma desigualdade nesse processo. Então, tem muitas coisas que a gente tem que construir processos de mudar cultura. E mudar cultura se muda falando creator, mudar cultura se muda trazendo cultura, entretenimento, esporte, porque são formas de alterar aquilo ali. Então quando você fala pra pessoa, pô, segunda-feira sem carne, irado, vamos pensar um prato novo. Eu não vou falar assim, olha, você precisa urgentemente parar de consumir carne, porque ele vai falar assim, cara, eu como carne uma vez por mês. E esse é o público que eu converso a maioria. Então eu vou falar assim, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um prato novo, vamos aprender a cozinhar de outras formas, vamos aprender a comer saudavelmente, vamos aprender a cozinhar legumes. E a pessoa fala assim, cara, que irado, vou aprender a cozinhar um legume porque eu não tive acesso a aprender sobre a soberania alimentar, sobre cultura alimentar, que é um outro acesso. E aí ele vai deixar de achar que comer vegetal é chato e vai conseguir montar uma dieta balanceada, comendo ali bem e entendendo que a carne é só mais uma proteína como outras proteínas que existem na natureza. E eu não vou precisar ser chato com ele e culpabilizar coisas que não estão diretamente ligadas a essa pessoa. Então eu acho que assim, é importante a gente responsabilizar e se corresponsabilizar por muitas coisas, mas é importante a gente entender cada território. E eu acho que muito do meu trabalho de falar creator, de usar entretenimento ao vivo, da cultura, dos festivais, da música, do cinema, para poder trazer um pouco do que eu construo enquanto ativismo, é esse lugar. E aí isso me faz a pessoa falar assim, cara, ele é ativista, mas ele é fotógrafo, mas ele tá ali e do nada ele tá num show e ele tá falando que o show é importante e aí ele tá falando pro Hariel que o Hariel tá salvando o meio ambiente, mas o Hariel só levantou uma placa. Então assim, tem muito disso que a gente tem construído de diálogos entre várias coisas que são o que a gente consegue fazer hoje. Animal. Eu acho que é importante, enquanto ativista, eu cobrar as grandes indústrias e eu estar ali para representar essas pessoas que estão no dia a dia tentando colaborar com essa mudança no que pode. Irado. Eu quero muito que você assista essa palestra que vai ser 2 horas, que chama Revolução Silenciosa, que a gente fala muito sobre a cultura e a tecnologia como ferramentas de sustentabilidade. E, cara, eu, assim, fico arrepiado te ouvindo e compartilho demais a tua visão. Cara, porque eu acho que, assim, o entretenimento, né, o audiovisual, a música, até o esporte, em muitos sentidos, ele é uma ferramenta para abrir o campo da emoção, né? Tipo,
ele abre assim uma sensibilidade, uma paciência para querer fazer parte daquilo, porque brinca com os nossos desejos, né? E eu sempre acho que tipo a cultura é um pouco esse para abrir a porta e chamar a pessoa e mostrar que a festa tá legal, sabe? Aí quando a pessoa chega lá na festa, ela tem que ter as ferramentas para saber que é possível. Se ela achar que o problema é tão grande que ela fazendo o mínimo de esforço não vai nem resolver nada, tipo, cara, ela vai desistir. E se ela achar difícil, ela também vai desistir, cara, porque a vida é corrido, cheio de informação e tal, e a gente, né, vai na correria do dia a dia. Então, eu também acho que dentro da Magic, pelo menos, a gente quer desenvolver soluções para, tipo, quando a pessoa tá com o coração aberto e querendo fazer o bem, tá, agora aqui tá a ferramenta. Segura, transparente, escalável, mas assim, depende de você. Depende daquele mudança de comportamento. Se você não tiver, se isso não for genuíno e você querer fazer parte desse movimento, cara, tudo isso vai desandar, sabe? Então, eu acho que é fundamental exatamente fazer isso que você está falando, assim, usar a cultura como uma ferramenta para potencializar a conscientização, a educação e empolgar as pessoas. Mas aí depois eu acho que é muito importante a gente ter ferramenta para a pessoa de fato fazer o bem, né? Tipo, não adianta a pessoa ficar empolgada com o mundo e depois ver no dia seguinte que o mundo, né, não tem volta então assim, eu acho que é importante a gente fomentar essa comunidade e mostrar. Então, cara, muito feliz de estar conhecendo um soldado assim pela causa, né, que quer mostrar como fazer o bem é divertido, né? Exato. Pode ser leve, porque cara. depois, inclusive, você traz a pessoa para a comunidade. Eu acho isso que você traz é muito importante, porque a pessoa vai lá, ela fala assim, cara, tô lá curtindo a festa X e, pô, vou devolver minha garrafa para ser reciclada da forma correta, para ser reutilizada da forma correta. Ela fala assim, cara, isso aqui vai me potencializar a continuar na festa e depois disso ela vai, toda vez que ela for descartar algum resíduo, ela vai falar vai assim... Vai estar subconsciente. Pô, eu tô descartando, vai ficar ali. E aí ela vai começar a procurar, e aí é isso. Exato. Trabalhos como o do AICA, como de Magic, que consegue estar ali para potencializar, para poder gerar essa comunidade e ter várias outras trocas, porque aí ele vai entender que aquilo é sobre o dia a dia, que aquilo dá para fazer em casa, que ele vai ter algum ponto que ele vai poder levar de coleta. Vai encontrar com os amigos dele. Exato, quando ele for para um lugar que ele vê a máquina que ele tá ali, ele fala assim, cara, vou te contar uma coisa. Então a gente consegue ir propagando essa... Eu vou te falar, você falou de Saquarema, eu fiquei muito empolgado, porque lá eu vi os dois lados da moeda. Eu vi, porque lá a gente tava com uma máquina inteligente que você podia reciclar, ganhar karma e trocar por área VIP lá da Casa Corona, né? E, porra, e vários brindes da Corona, e coisas assim, toalha do Pedro Scooby, o cara lá chorou. Tipo, cara, eu achei que eu nunca ia conseguir essa toalha e eu consegui ir reciclando. E é muito legal, porque você vê uma galera ali que tá louco pra conseguir o ingresso, tá cagando pela sustentabilidade, mas acabou fazendo a reciclagem para ganhar o ingresso. E você tem pessoas que estão já reciclando há anos, nunca sendo valorizadas por isso e finalmente sentindo que estão sendo valorizados. Então, assim, é muito legal trabalhar esses dois lados, porque os dois precisam se engajar. Eu já tive uma situação desse de um bombadão que estava na praia e ele, tipo... E a gente estava numa ação lá que você limpava a praia e ganhava karma para trocar por açaí. Aí ele tava cheio de cerveja, assim, tipo... O que tá acontecendo? A gente explicou pra ele, pô, quer dizer que se eu pegar minha garrafa aqui e jogar fora, eu vou ganhar um açaí? Mó papo de malandro, sabe? Tipo, eu olhei pra ele e eu falei, cara, sim, é exatamente isso. Porque eu pensei, cara, se ele fizer isso só pra ganhar um açaí, na próxima vez que ele chegar ali e não tiver essa ativação, cara, talvez ele vai jogar fora sem querer. Exato. Porque subconscientemente ele vai associar a boa ação com benefício, sabe? Então... Eu acho que a gente tem que hackear o sistema também um pouco nesse sentido, sabe? E eu falo muito sobre isso, eu fiz um post porque eu fiz uma viagem, pô, cheio de galera do BBB, sabe? Tipo, onde, cara, tem muita tensão ali. E, cara, essa galera quer fazer o bem também. Às vezes essa galera quer usar a imagem pra fazer o bem, mas tem medo de ser julgado, tem medo disso, isso, aquilo. Ser então classificado ali como ativista, de estar nesse lugar. Então a gente também tem, e eu acho que você também pode ajudar muito nessa... Cara, como que a gente traz essa galera pra dentro, pra eles saberem da responsabilidade social, da influência deles, pra eles desenvolver um discurso coerente, que não vai, né, arriscar eles queimar o filme se a mensagem for, né, irresponsável. Então, eu acho que é importante trazer essa galera pra dentro e eles também defenderem essas pautas,
pra gente ter os holofotes falando coisas boas também, né? Tipo, Total. A gente fez um projeto junto com outras organizações em 2023 que chama Creators Academy. com Flint ou não? Não. Não. Era uma academia de creators que a gente levava 40 influenciadores Irado. para o meio do Tumbira, na Amazônia, e a gente conseguia falar com eles a partir do território. E eu acho que isso é muito irado, porque tem uma coisa também sobre estar no território, porque às vezes a gente está muito sugado pela cidade e a cidade a gente não consegue perceber as coisas que estão ao nosso redor. Então a gente levou esses creators todos lá para o Tumbira, que é uma reserva, para eles viverem, para eles conversarem, para eles estarem na floresta e ter um momento de entender. E é muito louco que até hoje vários deles vão fazer alguma coisa assim: Marcelo, tô começando a dividir lixo aqui em casa. E tipo assim, a gente não falou sobre divisão de lixo, a gente não falou sobre separar resíduo, Você plantou uma mas semente plantou na a cabeça. semente sobre ele cuidar do planeta, Mas sobre é ele isso. reconectar. Então eu acho que existe um processo muito importante, muito interessante, que é como a gente consegue nos reconectar enquanto pessoas para fazer essa reconexão com a natureza. Eu acho que esse é um processo que é um desejo nosso, é muito bom ver você também nessa missão, ver a Magic fazendo esse trabalho com artistas, com influenciadores, porque eu acho que são esses formadores de opinião que têm um poder gigantesco, e sei que vários deles também vão estar escutando, de saber que tem esse poder, que não é um poder de muitas vezes ser o protagonista, o ativista, ou estar ali, mas uma ação consciente, um processo de escuta, uma distribuição às vezes de poder falar que isso existe, consegue promover a transformação em várias outras pessoas dentro dessa comunidade que já existe. Então, é como eu pego a minha comunidade, dialogo com a sua, que dialoga com a outra, e a gente vai criando esse grande mutirão de transformação, esse grande mutirão de cuidado com o planeta. Eu tenho gostado muito dessa palavra, a COP30 está usando como o mote de transformação social, mutirão, e eu acho que é uma palavra muito boa. Como a gente faz esse mutirão? Como a gente se reúne e faz coletivamente essa transformação? Animal. Eu tô muito feliz de estar me conectando, finalmente conhecendo pessoalmente. É muito bom quando a gente vê que não é tudo fake, né? Tem uma pessoa ali por trás dessas pautas. Cara, muito legal mesmo. Eu acho que a gente tá... Esse tema é perfeito para ir embora. Eu acho que uma última deixa, assim, nesse lado de Creators Academy e tudo mais. O Crocas não estava envolvido nesse Creators Academy, tava? Eu tô Não, viajando, mas não. queremos em breve. Crocas, Não, por favor. ó, porque você fez o programa do Flint também? Tipo, como é que foi a tua conexão com eles? Eu fiz a conexão no Flint pra gente trazer isso, né? O Crocas, ele fala muito sobre como Sim. nós, enquanto profissionais, conseguimos estar nessa era creator, e ele é uma pessoa que me desafia muito. Total. Porque é isso, eu venho da academia, eu venho da ciência, eu venho de um outro campo, e eu caí na internet, tropecei e caí na internet. Essa simpatia aí, pô, Através de cara. Gabriela Prioli. Gabriela me convidou um dia pra fazer uma live na época da pandemia, e do nada eu vi meu Instagram sair de 1.000 seguidores pra 20 mil, e eu tipo assim, o que eu faço com essa galera aqui? E Crocas falou assim, faz o que você tá fazendo, conversa com as pessoas. Irado. E é isso, é um desafio diário poder levar isso, mas eu acho que é um grande desejo ter essas trocas, um grande desejo conseguir expandir isso e aprender também, porque eu acho que esse é o grande papel nosso enquanto humanidade, como a gente consegue ser aprendiz. Eu acho que eu gosto muito do Paulo Freire, é um dos acadêmicos que eu mais adoro assim no Brasil, porque ele fala muito sobre isso, não tem como você ensinar algo sem aprender algo. E eu acho que a gente às vezes se perde nesse lugar de ter pouco espaço para aprender coisas, ter pouco espaço para olhar para o lado. E tem tanta coisa para a gente aprender do lado, a gente aprender com a pessoa, com o nosso vizinho, com o nosso amigo. É só a gente abrir espaços de escuta. Total. E eu acho que na era de tanta informação, quando a gente consegue parar para conversar com alguém, a gente consegue construir, reumanizar-nos novamente. Total. A gente consegue ser natureza, porque a natureza é um grande processo de escuta. Já finalizando, Sim. eu gosto de... Tem um filme que eu adoro que se chama The Green Planet, que ele é da BBC e ele mostra exatamente esse processo de escuta das florestas tropicais, como no Brasil. Então, assim, uma formiguinha, ela vai sair, subir até o topo da árvore, pegar um pedacinho de folha, descer para dentro do formigueiro para adubar, para manter aquela árvore viva. Então, assim, ela está fazendo um trabalho ali que ela não precisava.
A gente acha que a formiga tá pegando um pedaço de folha para comer, mas não, ela leva para o formigueiro para aquilo virar adubo para manter aquela terra viva. É assim que a floresta fica viva. Então é um trabalho da sociobiodiversidade de entender que ela só vive dentro daquele ecossistema. Então, para ela ter folha para comer, ela precisa adubar a terra para a árvore permanecer ali. E eu acho que falta muito nosso papel desse lugar, de saber que a gente precisa colocar uma folhinha para adubar, para manter a árvore viva ali. E a árvore que morre é uma árvore que faz nascer outras árvores, que faz nascer outros fungos, que faz nascer outras bactérias que vão manter aquele ecossistema. Então a natureza ela só sobrevive através da sociobiodiversidade. E que bom se a gente conseguir olhar a nossa existência através disso. Só conseguir estar vivo porque você está aqui, só conseguir ter a ICA porque Magic existe, só conseguir estar aqui falando porque tem gente trabalhando aqui ao nosso redor. Então quando a gente entende a dinâmica de sociobiodiversidade, de viver enquanto natureza, a gente consegue voltar e se reumanizar. Isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo. A gente acabou se endeusando, né? E achando que a gente não faz parte dessa terra. A gente esquece que a gente é animal e a gente faz parte de todo esse ecossistema. Teve um livro, A Vida Secreta das Árvores, que fala muito sobre isso, que eu lembro que quando eu li, eu tava olhando assim pela primeira vez tudo isso que você tá falando e cara, uma curiosidade, você já leu um livro chamado O Ato Criativo? Não. Do Rick Rubin? Não, É um produtor musical, é sobre o ato criativo de um artista. Só que você é um artista, né? E você falou, assim, vários... Até esse exemplo da formiga, da importante de escutar, tipo... Eu tô lendo agora, eu tô amando Quero esse ler livro. já. Cara, você é um artista, você é um ativista. Obrigado, tá, por defender essas pautas de uma forma tão comunicativa, tão convidativo. E, cara, eu tô muito animado pra ver pra onde a gente vai colaborar e realizar coisas juntos. Então, muito obrigado, cara, por essa troca. Obrigadão, tamo conectado. Tamo junto. Boa sorte aí no resto da conferência, tá? Obrigado, valeu. Tamo junto. Aí, qual vai ser as suas últimas palestras? Só pra falar aí pra galera. Eu falo agora às 15, no palco Impact for Change, sobre tecnologias para clima. Então, assim, 15 horas, quem estiver por aí, vamos nos ver lá no palco Impact for Change. Tamo junto. Valeu, galera. Beijão.